morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Frase de Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. A mais doce de todas as companheiras da alma é a esperança. Pensamento do padre Antônio Vieira. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Não é missa, é culto mesmo dos santos do Senhor. Amados, com essas três declarações, esses três grandes vultos da história da igreja, eu inicio a ministração dessa noite. Amém? Eu inicio a ministração dessa noite com esses homens que nos antecederam para falar a respeito acerca de um tema, na verdade, de uma realidade que todos nós estamos familiarizados, mas ainda assim nos assusta muito. É uma realidade que é comum a todos os homens. A partir do momento que nós nascemos, nós já nos deparamos com essa possibilidade, com essa realidade. E essa realidade, ela nivela a todos os homens. Não importa se você é rico, se você é pobre, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem ou se é velho, não importa se é branco, se é negro, se é amarelo, se é vermelho, essa realidade, ela faz todos os homens comuns quando nós a enfrentamos, ou quando nós nos deparamos diante dela. Já sabem que realidade é essa? É a morte. Nós estamos familiarizados, sim, com a morte, porque afinal de contas, nós, de certo modo, estamos cercados por ela. Sim ou não, pessoal? Quem aqui nunca presenciou alguém próximo ou mesmo um conhecido falecer? É algo comum a todos nós, essa experiência. Mas eu quero falar a respeito da morte nessa noite, mas não de uma maneira talvez costumeira, de uma maneira geral. Eu escolhi um outro caminho para falar sobre a morte. Nós poderíamos falar sobre a morte em várias perspectivas, olhando para a morte a partir de vários ângulos. Nós poderíamos falar sobre a morte a partir de uma perspectiva científica ou epistemológica, porque afinal de contas, o que é a morte? Não é a suspensão da vida dessa existência humana? E há vários tipos de morte. A pessoa morre, de repente, pelo quê? Uma parada cardíaca. Então, morreu. A pessoa morre por uma parada respiratória. Então, morreu. Uma parada cardiorrespiratória, morte cerebral, tiro, faca, afogamento. São incontáveis os tipos de morte. Nós poderíamos falar sobre centenas e centenas e centenas de formas de uma pessoa morrer. Mas as Escrituras nos falam também sobre a morte. Não apenas como uma realidade comum a todos nós, mas também do ponto de vista protológico, ou da origem da morte em relação às Escrituras. Quando nós recorremos ao texto sagrado, Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito que por um homem apenas, o pecado ele entrou no mundo, e com o pecado o que veio? A morte a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Essa é a palavra das Escrituras. Esse é o argumento, a verdade das Escrituras em relação ao início da morte. Mas uma outra perspectiva também que poderíamos abordar e falar a respeito da morte, do ponto de vista escatológico,
a Escritura também afirma, e é um texto que foi lido no início, que a morte, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, a morte, ela será vencida. Por fim, a morte será vencida. Tragada foi a morte pela vitória. Apocalipse, o último livro também do Novo Testamento, declara no capítulo 20, versículo 14, que não apenas o inferno, mas também a própria morte foram lançados no lago de fogo e enxofre. Isso do ponto de vista escatológico. Mas o mais importante para nós não é a ciência sobre a morte, não é a origem sobre a morte, ou mesmo a escatologia. Eu quero falar a respeito da morte, mas em um outro viés. Esse ministério é um ministério que acredita em Deus, amém? Nós acreditamos no Senhor, e as Escrituras para nós têm um outro peso, tem um peso de revelação de palavra substancial, essencial e orgânica, e eu digo a vocês, repetindo aquilo que é dito nesse ministério, nós não acreditamos na morte. Pastor, como assim? Você acabou de dizer que nós estamos cercados pela morte. Nós estamos familiarizados com a morte. Sim, mas eu só acredito naquilo que existe. E você? Amém? Você acredita naquilo que existe? A morte não existe. Diga para quem está perto de você: a morte não existe. Graças a Deus. Pastor, não estou entendendo a sua conversa. Como assim? A morte não existe. E eu declarava agora há pouco que esse ministério acredita em uma visão das Escrituras, que é a verdade orgânica, a verdade substancial e a verdade essencial das Escrituras. E nós, quando lemos as Escrituras, quando nós tomamos a palavra de Deus revelada, nós entendemos que a morte não existe. E eu explico para você. Você existe, porque você foi criado por Deus. Diga amém. A formiguinha, eu sempre gosto de falar da formiguinha, ela existe. Por quê? Porque a formiguinha foi criada por Deus. Os anjos existem. E por que eles existem? Porque eles foram criados por Deus. E a morte, Bispo Josué, ela não foi criada por Deus? Não, em absoluto, em hipótese alguma, a morte não foi criada por Deus. Portanto, em consequência a essa afirmação, nós podemos dizer, alto e bom som, categoricamente, que a morte não existe. Mas somos afetados, por isso que você diz que não existe. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero que você compare essa mensagem que está sendo dita a uma peça de teatro. Não apenas a uma peça de teatro qualquer, mas uma peça de teatro onde existem 3 atores. Um protagonista, um antagonista e um ator coadjuvante. Eu quero que você se enxergue no palco dessa existência chamada vida humana como um coadjuvante, e você enxergue o ator principal, o protagonista, que não é a morte, mas é o próprio Cristo, e a morte que está cercando, está rondando como a antagonista dessa história. E é interessante quando nós falamos que a morte não existe, mesmo as Escrituras falando de maneira personificada a respeito da morte, ou mesmo quando nós lemos nas revistas, ou vemos um desenho nos quadrinhos, ou um filme, aquele ser personificado de capuz, um ser esquelético com uma grande foice na mão, que está tentando ceifar a vida de cada um de nós. É uma personificação. Então, quando eu falar sobre morte de maneira personificada, não entenda que eu estou dizendo que a morte é um ser, que a morte é uma existência, que a morte é uma consciência. Mas muito bem, voltando, nós estamos em uma peça.
nós estamos em um teatro. Há 3 atores. Quem são? O protagonista da história, quem é? É Cristo. O antagonista é a morte. E o ator coadjuvante, quem é? É você. Você está cercado desses 2 atores. Agora a grande questão é: qual é a minha visão a respeito de cada um deles? A grande questão é: como eu me posiciono? Como meu coração reage? Como eu entendo a minha existência à luz de Cristo e à sombra da morte? Que se abram as cortinas. E aproveitando que as cortinas foram abertas, abra sua Bíblia na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Repetindo, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Enquanto os irmãos acham esse texto, eu quero comparar essa mensagem a um teatro e a nossa existência a esse teatro, com esses 3 personagens. Nós teremos 3 atos na mensagem de hoje, amém? Nós teremos 3 atos, 3 cenas. Muita coisa será dita nessa ministração, e é bem possível que depois dessa ministração você não se recorde de alguns textos, você não se recorde de algumas frases, você não se recorde de uma boa parte da mensagem da ministração, mas eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo se posicionar em cada um desses 3 atos. O primeiro ato eu chamo de uma certeza. Você pode repetir? Uma certeza. O segundo ato eu chamo de uma esperança. Você pode repetir? Uma esperança. E o terceiro ato eu chamo de um propósito. Você pode repetir? Um propósito. Quem achou o texto? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Diz o texto: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É um texto belo, sim ou não? Um texto forte, é um texto que nos motiva, é um texto que nos encoraja, é um texto que nos dá esperança. É muito interessante que o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há um consenso com os grandes estudiosos das Escrituras, que é o capítulo de ouro, é o capítulo áureo que fala a respeito da ressurreição de Cristo Jesus e também da nossa própria ressurreição, ou daqueles que morrerem, que estão em Cristo e também ressuscitarão. E esse ponto, a ressurreição de Cristo, não é um ponto pequeno, não é um assunto sem importância nas Escrituras e na fé cristã, pois o próprio apóstolo Paulo declarou nessa carta, nesse capítulo, que se Cristo não ressuscitou, vã é a pregação dos apóstolos, vã é a nossa pregação, e a vossa fé também é sem sentido, é vã. Mas quando nós comparamos esse texto, que é um texto tão forte, um texto que nos fala que a morte será vencida, com a nossa realidade, nós percebemos de fato essa vitória, nós percebemos de fato esse encorajamento. Quando você compara esse texto, por exemplo, com outro texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24, que declara que toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor. Seca-se a erva e cai a flor. Pastor, e o que é a erva? Olhe para os lados, olhe para trás, olhe para você. Tem erva linda aqui nessa noite, erva bonita, erva bem penteada, erva cheirosa, erva muito linda, florida, mas não deixa de ser
erva, e por fim a erva secará e a glória cairá, tudo irá murchar. Tudo, é isso mesmo, Gil, tudo murcha nessa terra, tudo, a erva cai, tudo. Quando você então compara esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, preste atenção, capítulo 15, versículo 54, vocês vão me ajudar? Vão me ajudar? Amém? Primeira de Paulo aos Coríntios 15, 54, a morte é vitoriosa, a morte é vencedora, a morte foi tragada pela vitória, Cristo é a vitória, amém? Mas você lê o texto de Pedro, que fala que a carne, que a humanidade é erva, e todos nós estamos o quê? Nós nascemos já morrendo, secando, definhando. Por mais belo que você seja, meu irmão, nós todos estamos o quê? Secando e morrendo. Pastor, mas você não falou que o primeiro ato é o ato da certeza? Certeza de quê? Não estou entendendo, que certeza é essa? A certeza de que ainda assim, por mais que o nosso estado atual seja de corrupção, a morte não é maior do que a vitória. A morte não é maior do que a vitória. Agostinho disse que a morte não é nada. E por que ele declara que a morte não é nada? Porque ele tem uma contemplação. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Nós estamos em um caminho, amém? Você está no caminho, você nasceu nesse mundo, nessa existência, e você foi colocado numa trajetória, numa rota, numa direção, num caminho. E o caminho de alguns de nós é de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, de 100 anos, de 99 anos, de outros de poucos meses, de alguns anos apenas, de 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, porque a morte, ela escolhe idade? Não, a morte escolhe posição social, a morte não escolhe. Nós estamos em uma rota, nós estamos num caminho, e Agostinho, ele disse, a morte não é nada, eu apenas passei para o outro lado do caminho. E quando Agostinho fala sobre o caminho, eu me lembro exatamente de João, do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo diz, eu sou, me ajude por favor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A certeza que nós temos que a morte é menor do que a vida, é porque nós estamos não em qualquer caminho, não em qualquer direção, não em qualquer rota, mas nós estamos no caminho, nós estamos na direção, nós estamos na jornada, na rota certa, chamada Jesus Cristo, o Senhor. E ainda que a nossa existência nessa terra, que de fato é passageira, ela se finde amanhã, ou depois, ou mais tarde, nós sabemos que nós iremos apenas passar para o outro lado do caminho, e a nossa existência pode murchar aqui, a erva vai secar aqui, mas nós temos Cristo como o nosso caminho e como a nossa direção, amém? Por que temer a morte, se nós estamos no caminho? Por que temer o mal, se nós estamos no caminho? Diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pastor, mas você quer dizer com isso que então a morte não vai me alcançar? Talvez, se você for arrebatado pelo Senhor, mas a grande maioria certamente vai o quê? Ir-se, vai morrer. Mas o que esse texto quer dizer? Que 1000 cai de um lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Tu não será atingido. Esse tu é você.
Amém? Lembra da nossa encenação, dos 3 personagens? Quem está presente nessa encenação? O protagonista, que é Cristo. Antagonista, que é a morte. E esse você, que não será atingido. Mas mesmo que a morte venha, eu não serei atingido. Eu não consigo entender isso. Isso dá um nó na minha cabeça, dá um nó no meu cérebro. Como assim? Porque a morte, por não ser nada, a morte, por não existir, ela não pode nos atingir. Essa existência humana, ela é pouco demais diante daquilo que está à nossa frente, diante daquilo que está no nosso futuro. Tu não serás atingido. Sabe como compreender melhor esse texto? Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Alguém aqui já andou alguma vez nesse vale? Já esteve ali pertinho? Já esteve? Muitos já estiveram. Mas ainda que eu andasse, diz o salmista Davi, pelo vale da sombra e da morte. O que diz? Não temerei mal algum, porque há um outro tu aqui. Tu, o Senhor, o bom pastor, está comigo. Essa é a certeza que nos motiva, queridos. A certeza de que a morte não é capaz de tirar de nós o nosso melhor. A certeza de que a morte não é capaz de tirar de nós o Senhor, a nossa vontade, o nosso desejo de servir, de caminhar, porque nós estamos no caminho da verdade, nós estamos na própria verdade. É essa certeza que está em nós. Eu sei que muitos ficam temerosos em relação à morte, e eu quero dizer para você, alto e bom som, nós não sabemos, é claro, o dia que nós iremos passar para o outro lado do caminho, mas não importa. Pastor, isso não importa? Está preparando o nosso coração para alguma coisa? Deus te deu alguma revelação profética? Deus te mostrou alguma coisa? Conta logo, pastor Josué. Não. Mas eu estou dizendo para você que independente de qualquer situação, de qualquer cilada do inimigo, de qualquer adversidade dessa vida, de qualquer coisa que aconteça, 1000 de fato podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos em nosso homem interior, na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. O nosso ser exterior pode se corromper, como está de fato e de verdade se corrompendo, mas o nosso homem em Deus, espiritual, o nosso coração, nosso homem interior, jamais se abalará, porque nós temos uma plena, nós temos uma certa convicção de que a morte não pode ser maior do que a vida, e Deus é a vida, Cristo é a vida. Eu quero ler 3 textos com vocês rapidamente. Abra sua Bíblia, na 2ª de Paulo aos Coríntios, algumas páginas à frente, capítulo 5, versículos 1 e 2. Apenas lê. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Até o versículo 2, repetindo, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Filipenses capítulo 3, alguns livros na frente, versículos 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, amém? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Voltando mais uns livros, Romanos capítulo de número 8, versículos 38 e 39, diz o texto, porque eu estou bem certo. Achou?
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os anjos não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O presente não pode, os problemas não podem. O que mais não pode? A morte não pode, porque a vida é maior do que a morte. Eu quero que você se enxergue nesse ato, nessa primeira cena entre esses dois atores, Cristo como o protagonista e a morte como antagonista. E eu quero que você se veja agora coberto por Cristo. Eu quero que você se veja completamente tomado pela vida de Deus, sabendo que a nossa certeza não é uma mera certeza humana. Como escreveu o apóstolo Paulo, ele não disse, eu estou mais ou menos certo, eu tenho um pouco de dúvida no meu coração, eu não sei se é bem assim, algumas coisas podem nos separar do amor de Deus. Não, eu estou convicto, eu estou plenamente certo de que nada pode me separar do amor de Deus. É por isso que nós podemos caminhar com ousadia, porque nada de fato pode roubar de nós o Senhor. Amém? Primeiro ato é uma certeza de que a morte, ela não é maior do que a vida. Vamos caminhar para o segundo ato. O segundo ato é o ato de uma esperança. E o padre Antônio Vieira disse a respeito da esperança: a mais doce de todas as companheiras da alma é a esperança. Por que será que a mais doce de todas as companheiras da alma é a esperança? Porque o homem que não tem esperança, de fato, esse homem está morto. De fato, esse homem já morreu. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículo 24 até o versículo 27. Colossenses capítulo 1, do versículo 24 até o 27. Diz o texto: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é o que? Cristo em vós, a esperança da glória. Onde Cristo está? Em nós. Diga: Cristo está em mim. Ora, já que Cristo, eu não digo se Cristo, já que Cristo está em você, há uma esperança. Amém? Há uma esperança, mas não é qualquer tipo de esperança, porque quando nós falamos a respeito de esperança, queridos, nós, humanamente falando, temos muitas esperanças, sim ou não? Tem gente que tem esperança de ganhar na Mega Sena da virada, e milhões apostam, mas 1, 2, 3, às vezes 5 ganham, e a sua esperança, a esperança da maioria é o que? É frustrada. Tem gente que tem esperança de ficar magro, ou outros como eu têm esperança de engordar, mas isso nunca chega, e a esperança, ela acaba. Essa esperança humana, ela é transitória, fatídica.
ela não é nada, como a morte também, nada não existe. Mas o apóstolo Paulo nos fala a respeito de um outro tipo de esperança, e é essa esperança que deve nos impressionar, é essa esperança que deve nos motivar, é essa esperança que deve fazer com que nós levantemos todos os dias, e por mais que nós tenhamos problemas, por mais que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e que nós estejamos passando pelo vale da sombra e da morte, nós temos a certeza, nós temos a esperança de que Cristo está em nós, Ele está em nós como a nossa esperança. E não é qualquer esperança, é a esperança da glória. Cristo está em você como a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E eu sei que vocês sabem que glória é essa, mas acho que vale a pena novamente falar um pouco sobre essa glória. Quando nós somamos esse texto de Colossenses que acabamos de ler, com João capítulo 17, que fala a respeito do Filho ser glorificado, essa glorificação nada mais é do que revelar o Pai. A glória nada mais é do que o conhecimento de Deus. Quando o mundo olhar para nós e o mundo conseguir enxergar mais de Cristo em nós, mais de Jesus em nós, essa esperança que virá, que é escatológica, que é futura, já estará se manifestando no presente, no hoje, sendo nós a revelação da glória de Deus. Esse é o conhecimento que traz cura, que traz libertação para cada um de nós. Essa é a nossa esperança, amém? E não importa o que aconteça, nós temos essa esperança dentro de nós. Em outubro nós teremos uma ministração que eu sei que será riquíssima aqui nesse ministério. Será a conferência de outubro, porém. E eu lia hoje um texto dessa carta que será apresentada, ou de trechos dessa carta que será apresentada, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Imagine vocês que o apóstolo Paulo estava prestes a morrer, prestes a ter a sua vida finalizada nessa existência. E no versículo 6 do capítulo 4, Paulo, ele já declarava que o seu fim estava próximo. Sabe como diz o versículo 7? Alguém se recorda de cabeça? Eu vou tentar citar para vocês de cabeça. Versículo 6, ele diz que a sua chegada, a sua partida, melhor dizendo, estava próxima. Aí o versículo 7, eu estou muito triste, estou desanimado, estou decepcionado, porque eu vou morrer, em breve eu vou morrer, e eu estou desesperado, eu estou enlouquecido, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque tudo acabou para mim agora. Quais são as palavras do apóstolo Paulo? Ele se coloca, não se esqueça que você é um coadjuvante de uma história. Olha um exemplo de vida, olha um modelo para nós. O apóstolo Paulo se coloca em pé, como um bom soldado de Cristo, e ele diz, e ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E no versículo 8 ele diz que a coroa da justiça estava guardada, estava reservada para que Deus a entregasse a ele naquele dia. Mas não somente para Paulo, mas essa coroa também é para todos quantos amam a vinda do Senhor. Nós temos uma esperança firmada no nosso coração. Nós temos uma esperança porque nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma esperança porque nós somos da linhagem e da descendência de Abraão.
não dessa descendência humana e terrena. Pastor, mas eu não sou judeu. Sei que você não é judeu, mas olhe para as estrelas do céu. São poucas ou são muitas? São muitas. São muitas. E a nossa esperança é porque nós estamos em Cristo. E a nossa esperança é porque nós somos eleitos do Senhor. A nossa esperança é porque nós somos descendentes de Abraão, não pela carne, mas pela fé e pelo mesmo Espírito que estava em Abraão. A nossa esperança é Cristo, que é a nossa ponte, que é a nossa torre forte, que é a nossa âncora segura nos céus, que é o nosso alicerce, que é a nossa base, é o nosso porto seguro. A nossa esperança é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória, porque um dia essa terra será cheia da glória de Deus. Diga amém. Um dia essa terra será cheia do conhecimento de Deus. Diga amém. Mas como será isso, pastor? Como a terra será cheia? É porque existe esperança dentro de nós. Esperança não por dias melhores, não por uma economia melhor, não por um futuro melhor humanamente falando, que isso pode acontecer ou não, mas há uma esperança dentro de nós, chamada Cristo Jesus, e essa esperança está crescendo, essa esperança está se multiplicando, está aumentando, está nos governando e tomando a nossa existência, e por fim, essa esperança encherá toda a terra. A nossa esperança está firmada em Cristo, porque é o próprio Cristo. A certeza de que a morte não é nada, eu tenho essa certeza porque eu tenho uma esperança. A base da minha esperança é a minha certeza. Mas eu não tenho apenas esperança, eu não tenho apenas certeza. Nós agora iremos entrar no terceiro ato. O primeiro ato é o ato da certeza. Você está plenamente certo de que a morte não é nada? Você está certo disso, pastor? Não estou certo. Então fique certo disso, que a morte não é nada. O segundo ato, como eu me vejo nesse segundo ato? Eu tenho eu não ouvi, uma esperança de ganhar na loto, esperança do Brasil ganhar as duas seleções. Essa é a esperança? Que esperança nós temos? É Cristo, a esperança da glória. E há um terceiro ato. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 14, versículo 8. O terceiro ato é o propósito. Um propósito. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Diz o texto: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A minha certeza é de que a morte não pode ser maior do que a vida. A morte não existe, a morte não é nada. A minha esperança é Cristo em mim, a esperança da glória. E qual é o meu propósito? Que propósito você tem? Qual é o nosso propósito? É interessante que Paulo, ele fala no versículo 8 do capítulo 14, de uma maneira que abrange tudo. Se eu vivo para quem? Conforme o apóstolo Paulo, porque se vivemos, vivemos para o Senhor, vivemos para Deus, e se morremos, também. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Que não importa o que aconteça, você nasceu com um propósito.
Você nasceu com o propósito de revelar a Deus. Você nasceu com o propósito de ser útil ao Senhor. Você nasceu com o propósito de ser escravo de Cristo, de ser servo do Senhor, de ser alguém que revele Deus. Essa é a nossa razão. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso propósito. O propósito de servir a Deus. Cristo é o centro das nossas vidas, amém? Nós temos um projeto aqui chamado Cristocêntricos. Onde é que estão os cristocêntricos? Tem alguém aqui? Só os irmãos que são cristocêntricos. O restante da igreja, ninguém é. Só os irmãos, só os jovens. Pelo menos os jovens são cristocêntricos. Onde estão os cristocêntricos dessa igreja? Amém. O que isso significa? Ser cristocêntrico. Ter Cristo como o centro. De quê? De tudo. Cristo é o centro do meu casamento? Sim. Cristo é o centro do meu trabalho? Cristo é o centro do meu ministério? Cristo é o centro de tudo aquilo que eu preciso ser e fazer? Sim. Porque quando Cristo deixa de ser o centro, nós perdemos o propósito. Pastor, mas como perdemos o propósito? Eu pensei que eu estava vivendo aqui apenas para viver. Não, você está vivendo por Cristo. E se você morrer hoje, mais tarde, daqui a 5 minutos, não, 5 minutos não, eu quero terminar a mensagem até o final. Se você morrer amanhã, Cristo continua sendo o centro de todas as coisas da nossa vida, da nossa existência. Se eu vivo, vivo para o Senhor. E se eu morro para o Senhor. Essa é a nossa razão de existir. Primeiro ato, certeza. A morte não existe. A morte não é nada. Segundo ato, quem é a tua esperança? Ou o que é a tua esperança? Ao falar sobre a esperança, Paulo, ele diz nesse capítulo de ouro da ressurreição, no versículo 19, que se a nossa esperança, ele falava sobre aqueles que tinham medo de não ressuscitar, se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança, de fato, é a mais doce de todas as companheiras da alma, do coração humano. Terceiro ato, nós temos um propósito. Qual é o teu propósito? Revelar a Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, que as pessoas vejam Cristo em você. Então, após o fim, e não importa se esse fim ele é imediato, e não importa se esse fim ele é escatológico, eu explico o que eu estou dizendo, porque esse fim, após o fim, ele pode acontecer brevemente para nós, sim ou não? A minha morte pode ser amanhã. Pastor, vira essa boca para lá. Com certeza eu viro muito, mas ela pode ou não pode, do ponto de vista da realidade, daquilo que não existe acontecer na minha existência? Entenderam? Aquilo que não existe pode ser real na minha existência, que é a morte. Então, após o fim, como eu preciso me portar? Ou enquanto eu estou nessa vida, nessa existência, que certeza eu tenho no meu coração? Que esperança tenho eu na minha alma? Ou como me vejo diante de Deus em seu propósito? Como parte do propósito de Deus, como eu me enxergo, como eu me vejo. Então, após essa existência, após esse fim, isso não importa, nada disso importa, porque temos uma certeza de que a morte não supera a vida, porque temos uma esperança que Cristo está em nós, e a esperança da glória, e temos um propósito de revelar a Cristo. Mas após o fim de todas as coisas,
após o fim dos principais eventos escatológicos, porque nós sabemos que haverá um reino de paz, que a Bíblia chama de milênio, e eu não sei, pastor Alexandre, se esse milênio será de 1000 anos, literalmente falando, eu não sei, se isso é simbólico, se isso é apenas um símbolo, mas eu sei que esse milênio, ele tem um início, ele tem um meio, e ele tem um fim, se são 100, 200, 300 anos, se são 1000 anos, e após o milênio, o livro do Apocalipse diz que haverá uma batalha sobre a terra, chamada Gog e Magog, é a última revolta sobre a terra, e após essa revolta, haverá um trono branco de julgamento, onde os mortos serão julgados, príncipes serão julgados nesse trono, homens serão julgados, mulheres, escravos, ricos, poderosos serão julgados. E após tudo isso, após o milênio, após a batalha, após o trono branco, após tudo isso, as mortes que se sucederam durante a história humana, após esse fim, o que é que vem? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 5. E se você puder se colocar de pé, eu agradeço. Quem puder, se coloque de pé. Amém? Quais foram os 3 atos? A mensagem foi curta, porque a cena foi rápida, mas eu quero que você leve para casa os 3 atos. 3 atores. Um protagonista, que é a morte, é a mais importante da história, é a estrela da história. Quem é o protagonista? Jesus, Cristo, o Senhor. A antagonista, que é a morte, e o ator coadjuvante, que é você. Você tem uma certeza, você tem uma esperança e você tem um propósito. E eu quero que todas as vezes que você se lembrar dos problemas, eu quero que todas as vezes que você se lembrar da angústia, da dificuldade, do sofrimento, até mesmo da enfermidade que ela pode vir e passar, pode ser um simples resfriado, ou pode ser uma enfermidade de fato mortal ou fatal. Eu quero que você se lembre que após o fim, não o fim imediato de cada um de nós, mas após o fim de todas as coisas, nesse plano escatológico, esses eventos escatológicos, eu quero que você se lembre dessas palavras. Feche os seus olhos enquanto eu leio esse texto. E eu quero que você compare a sua vida, a sua existência, os seus problemas, as suas angústias, os seus dilemas, as adversidades, tudo aquilo que de repente quer tirar a certeza de você, quer tirar a esperança de você, quer tirar o propósito de você, para que você declare para todos os problemas que você tem uma certeza, que você tem uma esperança, que você tem um propósito, e que você se enxergue agora, de olhos fechados, se projetando para o futuro além do tempo, e você se veja da seguinte maneira: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está sentado no trono disse, aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, e a morte de fato chegará ao fim. O próprio Deus será o nosso pastor. Nós temos uma promessa, queridos, aquela promessa do Salmo 23, ela foi feita para você, amém? Aquela promessa foi feita para você, mas ela não se cumpriu ainda. Ela não se cumpriu, porque hoje ainda nós nos deparamos com a morte, sim ou não? Hoje ainda nós nos deparamos com as aflições, sim ou não? E quando nós cantamos o Salmo 23, quando nós oramos e declaramos o Salmo 23, e temos esse salmo no nosso coração, e dizemos que o Senhor é o nosso pastor, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Nós ainda vemos a morte nos cercando, mas chegará um dia em que esse salmo messiânico, também profético, se cumprirá plenamente na nossa vida, após o fim de todas as coisas, após o fim de tudo, quando Cristo entregar o reino ao seu Deus, Senhor e Pai, e a morte, como a última inimiga da humanidade, for completamente vencida, declarada vencida pela vitória, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando isso acontecer, a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, será cercada por povos, por gentes e por nações, e a luz que habita essa cidade, que é o próprio pastor, estará enxugando do meu rosto, do seu rosto, toda lágrima, e a morte já não existirá. Aplauda o Senhor. Cante. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro